Era uma história de conto de fadas sobre os amores entre membros da realeza e plebeus. Nesse caso, a rainha do papelão, Anne Frigo, uma multimilionária brasileira, se apaixona por um humilde segurança de um restaurante em São Paulo, o Vitor Jacinto. O amor dos dois, superando qualquer empecilho, poderia ter tido um final feliz, digno de filme da Disney. Mas estamos no Café com Crime, então é óbvio que não foi isso que aconteceu. Você quer que eu saia daqui? Você chama a polícia. Você é tão sem vergonha que você fica na casa que nem é sua, que uma mulher paga. Se alguém te conta essa história e fala, não é possível, isso só acontece em novela. Eu acompanhei essa história desde o primeiro momento, né? Esse furo de reportagem foi meu. E eu ia descobrindo junto com a investigação todos esses detalhes muito sórdidos. E é típico de uma novela das 8, não tenho dúvida. Esse é o caso Anne Frigo. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu não estou aqui sozinha. Para contar o caso Anne Frigo, eu estou muito bem acompanhada da jornalista policial Thaís Furlan, repórter policial que deu o furo sobre essa história. Acompanhou desde os primórdios do caso, entrevistou o assassino e depois transformou tudo isso em um documentário, um episódio do Doc Investigação da Record. Bem-vinda, Thaís, é um prazer ter você aqui. Se apresenta um pouquinho pra gente. Eu sou Thaís Furlan, repórter policial há 20 e tantos anos. Se você puder contar pra gente também como foi o seu envolvimento nesse caso, como que você chegou até ele e como que foi o seu acompanhamento. Repórter de polícia, cobria a polícia todos os dias e quando eu acabava a minha reportagem em qualquer delegacia de São Paulo, eu já pensava em me preparar para o material do dia seguinte. Se eu tinha qualquer tempo de sobra ali na minha rotina, no final do dia eu passava nos grandes departamentos de São Paulo, do crime organizado, passava na Polícia Federal, no Ministério Público e no Departamento de Homicídios, que é muito rico para o jornalista policial, né? E eu passei no Departamento de Homicídios e uma fonte do Departamento de Homicídios me disse: amanhã nós vamos prender uma multimilionária que matou o namorado. Naquele momento eu dei o estalo e falei: a gente vai ter aqui uma grande cobertura, a gente vai ter aqui uma história trágica, mas uma grande história para um jornalista policial. No dia seguinte eu coloquei equipes de plantão lá desde as 4 horas da manhã para não perder a suposta chegada dela. Eu tinha poucos detalhes, eu ainda não sabia quem era essa mulher, eu sabia que ela era milionária e sabia de todo esse enredo, né, de vingança, de paixão, de luxo, todos os elementos importantes para uma grande reportagem policial. E aí eu fui atrás das informações. São essas informações e revelações incríveis que a Thaís vai trazer para esse episódio. Mas antes de começar a contar esse caso, se você quer dar aquela moral para Dona Café aqui, que tal clicar na estrelinha aí no seu aplicativo e avaliar o podcast? Deixa 5 estrelinhas aí pra gente. Segue também o Café com Crime aí na plataforma onde você está ouvindo para não perder nenhum novo episódio e ative as notificações para saber quando um novo episódio chegar. Tudo isso ajuda demais o podcast a crescer. Muito obrigada. Bom, e com isso, bora começar do começo? Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy.
Anne Cipriano Frigo nasceu em 20 de junho de 1975, mas essa multimilionária não necessariamente nasceu em um berço de ouro. A história da riqueza de sua família é daquelas de superação. O pai de Anne foi um homem muito pobre, que começou do zero trabalhando com papelão, mas a sua inteligência e espírito empreendedor o fez se tornar dono de um império de papelão no Brasil. Então a Anne, quando ela cresce ali, já da adolescência, ela cresce no luxo. O pai dela já tinha muito dinheiro. Ela tem 2 irmãos e mais um irmão que ela diz que não era legítimo, que de fato é legítimo, que não cresceu com ela e que não teve acesso ao dinheiro da família, que hoje está inclusive numa briga judicial. E a Anne tinha gostos muito extravagantes. Aniversário da Anne não era uma festa com bolinho. Aniversário da Anne, quem tocava era o Jota Quest. A Anne só frequentava restaurantes de luxo, ela só ficava em hotéis 5, 6 estrelas pelo mundo. Rica, arroz de festa e integrante da nata paulistana, a Anne vivia uma vida luxuosa na Vila Nova Conceição, um bairro nobre da zona sul de São Paulo, perto do Parque Ibirapuera. Só para vocês terem uma noção, os apartamentos do prédio onde ela morava são avaliados em cerca de 20 milhões de reais. Ela era herdeira? Era sim, também queria, não vou mentir. Mas a Anne também ajudou a manter e a crescer a fortuna da família, avaliada em 40 milhões de reais. A Anne herdou o DNA empreendedor do pai e se tornou uma adulta envolvida em diversos negócios: gestão e administração imobiliária, investimentos, madeireira, comércio de papéis e embalagens, produtos de informática e maquinários industriais. E, claro, se tornou sócia do negócio da família, uma das maiores empresas de papelão do Brasil. Anne era formada em Direito na FMU e tinha um conhecido talento por criar negócios inovadores. Em 2017, por exemplo, ela criou o Museu da Imaginação, na Lapa, na zona oeste de São Paulo. O espaço lúdico foi pensado para crianças com necessidades especiais. Era um local onde pudessem se divertir, aprender e ser acolhidas. A Anne teve essa ideia porque ela mesma era mãe de uma menina que nasceu com paralisia cerebral e necessitava de cuidados específicos. Em entrevista, a empresária e socialite afirmou que sempre teve dificuldade em achar um lugar realmente acessível, mesmo na gringa, em que sua filha pudesse se divertir, aprender e ser acolhida. E claro que a Anne conhecia tudo que era lugar na gringa, tá? Ela e os filhos viajavam internacionalmente o tempo todo, coisa que ela publicava nas redes sociais. Então era uma falta que ela realmente sentia no mercado internacional e no mercado nacional. E aí o que ela fez? Fez o negócio acontecer. O novo empreendimento de Anne Frigo, o Museu da Imaginação, precisou de um investimento de 4 milhões de reais. Mas no fim das contas valeu a pena. Virou referência com mostras artísticas, oficinas e o incentivo à interação entre as crianças e o mundo da arte. Sobre a sua personalidade, pessoas próximas exaltavam Anne como uma boa amiga, uma boa mãe e uma mulher bastante elegante e muito dedicada aos negócios. E como vocês viram com o Museu da Imaginação e tantos outros negócios da Rainha do Papelão, a Anne era realmente boa de negócio. Mas na vida amorosa já não tinha tanto a mesma sorte. Apesar de não se ter muitas informações sobre o seu primeiro casamento, a Anne já havia sido casada uma vez com um empresário. Ele era um homem de bem, foi um relacionamento harmônico, e foi daí que ela gerou 2 filhos, a menina que eu já comentei e mais um menino. A Anne e o primeiro marido não tiveram grandes problemas no relacionamento, mas se divorciaram. Um desgaste natural aí de uma longa relação que não deu muito certo. Ela era absolutamente carente, se entregava em qualquer relacionamento. E muito ciumenta e muito possessiva. É o que as pessoas relatam. E todo mundo diz que ela tinha uma carência afetiva muito grande. Solteira, cheia de grana, vaidosa, a Anne entrou para o mundo dos relacionamentos virtuais. Sim, a Rainha do Papelão abriu um perfil num aplicativo de namoro e saiu em busca de quem seria o seu próximo príncipe encantado. E foi aí, por volta de 2016 ou 2017, que ela conheceu um candidato improvável, o segurança de um restaurante chique no Itaim Bibi que ela frequentava. Mas claro que no perfil do moço ele não se apresentou assim. Com a intenção de atrair a gata, o Vitor Lúcio Jacinto dizia que era agente da Polícia Federal e que possuía uma empresa de vigilância. Parecia destino.
um empresário como ela. O cara era bonito, se apresentava bem, cheio de lábia, sabe? O bonitão ainda era 6 anos mais novo do que ela. Tinha 36 anos, enquanto ela, 42. Anne, a rainha que adorava a atenção, carente, caiu no papo do plebeu que a encheu de carinhos. Ela ficou perdidamente apaixonada. Podia ser um conto de fadas, mas esse tem final trágico. De início, o relacionamento era mil maravilhas, principalmente pro Vitor. Ele era tratado com mimos. E por mimos, gente, estamos falando de uma multimilionária. Então o mimo dela pro namorado era um Porsche avaliado em 2 milhões de reais, relógios milionários, ou até viagens pro litoral para passar um mês de férias, onde o Vitor levava 4 carros de luxo para brincar. Claro que também presenteavam o mozão com viagens para fora do país, né? Coisa básica, sabe? 8 meses após o início do namoro, os dois passaram a morar juntos. Quer dizer, mais ou menos. Mesmo tendo um apartamento luxuoso, a Anne alugou uma mansão para Vitor num condomínio num dos mais ricos do estado de São Paulo, lá em Alphaville. Assim ele poderia ter o canto dele e ela o canto dela, mas morando juntos, entendeu? Tudo isso pela bagatela de R$32 mil por mês. Esse era o aluguel que Anne pagava para Vitor morar em Alphaville. Ela proporcionava a ele uma vida de milionário, coisa que ele nunca teve. O que a família me disse é que o Vitor era um homem muito amoroso, de uma origem muito humilde. Ele não foi criado pela mãe, ele foi criado pela avó. Tinha uma vida de batalha aqui em São Paulo, trabalhava ora como manobrista de estacionamento de luxo, ora como segurança. A família diz que ele tinha uma empresa de segurança privada, mas a polícia diz que não. A função mesmo dele era trabalhar como segurança em porta de restaurante de luxo, em boate. Essa era a vida dele. Sabe-se muito pouco sobre o Vitor, né? E o que a polícia tem certeza é que a vida dele muda da água para o vinho quando ele conhece a Anne. Ele passa de uma vida muito simples, de hábitos muito simples, para uma vida de ostentação, de luxo, de poder sobre as pessoas. Diz que a personalidade dele também se transforma nas relações com as pessoas mais próximas, que ele passa a se sentir um homem muito poderoso. É o dinheiro chegando, né, na vida da pessoa. É o dinheiro chegando. Com a Anne, diz que no começo do relacionamento ele era muito amoroso com a Anne. Fazia questão de cuidar dos filhos dela, de estar com os filhos dela, filhos de um primeiro casamento. Vitor, claro que bobo não era, parou de trabalhar e passou a ser sustentado 100% pela Anne. Vitor e Anne não se casaram, mas ficaram juntos por 4 anos e tinham um contrato de união estável. E querendo ou não, juntos como estavam, o Vitor acabou se envolvendo nas questões de Anne, principalmente nos negócios, mas também nos filhos. A Anne estava em uma briga judicial com o ex-marido sobre a guarda compartilhada dos filhos. Eles estavam numa briga judicial porque ela não queria abrir mão de uma guarda compartilhada, né? Não, ele não queria abrir. O ex-marido queria uma guarda compartilhada e a Anne não queria uma guarda compartilhada. Então eles estavam numa briga judicial. O Vitor tinha muitos ciúmes desse ex-marido e então incentivava que a Anne entrasse na justiça para ter acesso à guarda total das crianças. Assim ele também não teria nenhum contato com o ex-marido e principalmente a Anne não teria contato. Em outubro de 2019, Anne Cipriano Frigo perdeu a guarda dos filhos em um processo que correu em segredo de justiça. Não dá para entender muito bem o que rolou, porque segundo amigos e funcionários de sua casa, ela era uma mãe muito amorosa, tinha um cuidado extremo com os filhos e, claro, morria de saudades das crianças sempre que estavam longe na casa do pai. Depois de perder a guarda dos filhos, a Anne postou uma foto das crianças e escreveu o seguinte em suas redes sociais. Abre aspas. Esse é meu mundo, mas tiram de mim na força. Por que tem que ser assim? Fecha aspas. Depois, ela apagou a postagem. Não foi muito depois desse drama que o relacionamento de Anne e Vitor começou a degringolar. Como já estabelecemos aqui, a Anne era muito ciumenta. E o Vitor, bem, tinha uma vida de solteiro. O Vitor vivia frequentando bares e festas e baladas e até mesmo casas de swing, sem a Anne, claro. E isso gerou um atrito gigantesco no relacionamento. Eles passaram a ter muitas brigas. E Anne, tomada por um ciúmes incontrolável, mas também com muitos recursos disponíveis para ela, começou a vigiar o Vitor. Sim, vigiar mesmo. Ela colocou câmeras de vigilância na casa de Vitor em Alphaville, então ela sabia cada vez que ele saía e também quando voltava e com quem, né? Além disso, Anne espelhou o celular de Vitor no dela, então absolutamente toda a mensagem que ele mandava ou recebia,
ela via. Namorada pior que o Mark Zuckerberg, gente. O Vitor estava sendo monitorado constantemente. E o Vitor, óbvio, que começou a ficar incomodado com essa invasão de privacidade. Foi passando o tempo, o Vitor começa a se desinteressar pela Anne e começa a ter vários relacionamentos amorosos, relacionamentos esporádicos, mas ele tinha relacionamentos amorosos, frequentava a casa de swing, fazia questão de gravar e registrar esses encontros com várias mulheres. E o Vitor, ele, segundo a Anne, ele começou a esnobá-la. Falar que ela era desequilibrada, que ela era maluca por esses ciúmes que ele tinha, por esses ciúmes que ela tinha em função do comportamento também dele, e ele começou a esnobar a Anne. Até que um dia, Anne achou o que estava procurando: uma traição. Mas apesar das câmeras e espelhamento do celular, a sua fonte para essa grande descoberta que ela fez foi muito improvável. Quem contou tudo para ela foi o melhor amigo de Vitor, Carlos Alex Ribeiro de Souza. Carlos era um corretor de imóveis, melhor amigo do Vitor. Fazia negócios por São Paulo, no litoral, comprava carro, comprava e vendia relógio, comprava terreno, vivia de compra e venda, né? Era um pai de família, casado também com filhos. E aí, quando o Vitor começa a se relacionar com a Anne, ele olha ali e fala: aqui eu vou ganhar dinheiro. E começa a oferecer todo tipo de negócio para a Anne e para o Vitor. O Vitor tem uma hora que se incomoda e passa a não deixar mais a Anne fazer negócios com o Carlos, porque percebeu que o Carlos estava usurpando da Anne. Era ambígua essa relação, né? O Vitor maltratava a Anne em muitos aspectos, mas também protegia em outros, né? E o Carlos foi ganhando terreno quando entendeu que o relacionamento dos dois estava azedando. E aí o Carlos era o grande confidente do Vitor. Então o Vitor ia para a casa de swing, fazia vídeos e mandava para o celular do Carlos. O Vitor ia sair com uma mulher, ele mandava o áudio da mulher para ele. Carlos era o grande confidente do Vitor. Então o Carlos foi armazenando todas essas informações. Quando ele percebeu que a Anne estava muito desconfiada e que a Anne tinha certeza de que poderia estar sendo traída, ele chamou a Anne e mostrou tudo isso para a Anne. Olha aqui o seu marido na casa de swing, olha esse áudio do seu marido com essa mulher. E começou a prejudicar esse relacionamento, né? E a Anne, vendo as imagens, acreditou. Depois de descobrir as traições, Anne se irritou com os altos gastos do namorado que ela bancava. A primeira coisa que fez foi colocar à venda o carro de luxo que havia comprado para ele, e fez isso com a ajuda de Carlos. E a partir daí, as brigas com o Vitor só se desencadearam cada vez mais. Em áudios encontrados no celular de Anne e Vitor, dá para entender como a relação do casal ficou totalmente conturbada. Esses áudios foram trazidos para o público pelo trabalho jornalístico da Thaís Furlan no episódio Rainha do Papelão do Doc Investigação da Record. Eu vou tocar alguns deles aqui para vocês. Eu não tenho mais nada para te oferecer. Tá bom. Tá ok. Próxima vez que você quiser arrumar uma puta com você, seu vagabundo, sem vergonha, putanheiro, acho que eu vou fazer plástico com você, com o cabelo, você quer conseguir continuar saindo com as mulheres? Não faz ideia? Acabou? O Hotel Riviera? Não faz ideia? Não. Loira? Não faz ideia. Olha aqui, ó. Estou saindo da casa daqui 10 dias. Tá? Pode ficar tranquila. Estou saindo da sua vida. Muito obrigada. Eu te agradeço. Livramento. Obrigado. Porque nem pra pagar a conta você serve, né? Porque a conta tá atrasada, né? Tá certo. Você tá satisfeito de me humilhar? Não. Você tá feliz? Eu ia falar muito mais coisa. Então tá bom. Então é inútil. Acabou. Você não gosta de homem. Você acha que você se acha o galã? Não, eu não me acho. Eu não sei, eu faço a mínima ideia que você está falando. Não faço. Eu não tenho por que ficar numa sala de escritório e você ficar me falando esse tipo de coisa. Não seja, cara de pau. Não seja. Olha aqui. A vida inteira você fez isso. A vida inteira você enganou a mulherada. Tá bom. A vida inteira. Tá certo. Você nunca trabalhou na Polícia Federal. Tá. Uma mentirada atrás da outra. Fala pros outros que tem isso, que tem aquilo, que vai fazer isso, comprou esse terreno. Que vida! Que vida, mãe! Mas fútil, falar mentira,
contar coisas. Entendeu? Então, quando eu também vou ser suave na minha vida, tá então me aguarde, já que você tem um pau, o pau vai estar feito. Não, eu não tô. Você tá me ameaçando? Não, tô te ameaçando não. Me aguarde. Me aguarde. Não dou de ideia, eu acho que você vai embora hoje. Não vou, chama a polícia. Vai lá, chama a polícia. Não vou embora hoje. Eu tenho 10 dias para sair daqui. Não estou brigando com você. Você quer que eu saia daqui? Você chama a polícia. Você é tão sem vergonha que você fica na casa que nem é sua, que uma mulher paga. Realmente. Segundo relatos, o Vitor tratava a Anne mal, fazia pouco caso dela na frente dos outros e passou a trair a mulher na cara dura, fazendo com que Anne se sentisse constantemente humilhada. Um áudio de Anne mostra um pouco desse seu sofrimento. Tô muito mal, eu tô no fundo do poço, eu fui muito humilhada. A vida tá fazendo coisas horríveis, fez coisas horríveis. Eu só imaginava que eu poderia ter um pouquinho de compreensão de vocês, que eu recebi na minha casa com todo amor e carinho. Não é justo o que ele fez comigo. Não é certo. Vitor, ele era tóxico, ele tinha mexia com o psicológico dela mesmo, fazia essas coisas horríveis e tudo mais? O Vitor era absolutamente tóxico com a Anne. E ele sabia onde pegava para ela. E a Anne, uma mulher, estava completamente apaixonada e com muita raiva dele, ela não soube lidar com isso. Mas você vê o tom de voz dele, da maneira que ele se coloca com ela durante as brigas, durante a conversa por telefone. A Anne gravava tudo. Então, cada briga que ela tinha, ela estava com o celular escondido gravando. E é o que a polícia encontrou. Então, esses áudios são muito reveladores. Ela morreu apaixonada por ele. A gente não sabe por que ela gravava. Ela morreu apaixonada por ele. Caramba. Ele já não gostava mais dela. Ele queria se separar dela. Acho que queria ter a vida dele, a vida boa dele, sem o controle dela, longe dela. Agora, como que Vitor teria a vida boa sem o dinheiro da Anne? Bem, acontece que ele foi muito ligeiro. O Vitor tomou conta dos negócios de Anne, passando a intermediar todas as compras e vendas de imóveis e carros de luxo da mulher, com a ajuda de Carlos, por sinal. E o Carlos, gente, ele recebia comissões gigantescas pela venda de propriedades milionárias de Vitor e Anne. Ele estava com o pé de meia feito. E além disso, o Vitor estava fazendo uma sociedade com a Anne em Extrema, Minas Gerais. Eles iam comprar um terreno milionário e fazer um loteamento para um condomínio. Então, para ele, tanto faz se a Anne terminasse com ele nesse ponto, né? Ele ia se livrar da vigilância e ainda manter a grana, que era o que ele queria, não é? Ele acreditava que esse negócio ele ia prosperar junto com ela, mesmo estando separado dela, porque ele estava comprando o negócio no nome dele. O que a polícia acredita é que ele fez um pé de meia, de alguma maneira, e que esse dinheiro foi para algum lugar, e que aí ele estava com a vida muito tranquila. Ele também já estava muito incomodado de viver sob essa vigilância dela. Ela colocou câmera de vigilância na casa, então cada vez que ele saiu, que ele voltava, ele estava sendo monitorado. Ela espelhou o celular dele no dela. Ela via tudo que ele mandava de mensagem. Então ele também estava muito incomodado com essa invasão de privacidade. Mas ele era tão certo do amor que ela sentia por ele, que ele tinha certeza que a vida dele financeira não ia mudar, mesmo depois da separação. Então, quando Anne termina o relacionamento com Vitor, ele já estava preparado. Ele deixa a sua mansão em Alphaville, indo morar com parentes em Minas Gerais. Lá, ele confessa para uma tia dele que havia realmente traído Anne e ela descobriu, e por isso que se separaram. E não é porque ele confessou para a família que ele achava que estava errado de ter feito isso, tá? Num áudio descoberto pela polícia e mostrado em exclusivo no Doc Investigação, o Vitor diz o seguinte: ela é muito estável, é uma bomba relógio. Resumindo, não sei se vai dar tudo isso. Tentando resolver aqui, né? Basicamente, Vitor culpava Anne por tudo, né? Tipo, porque ela é uma descontrolada, instável, etc. E eu não tô dizendo que a Anne estava certa de fazer todo aquele monitoramento, vigilância constante e, que horror. Não, também não tá certo. Mas o Vitor também não tava. Enfim, era um relacionamento bastante tóxico. E mesmo assim, o Vitor tinha esperança de que tudo seria resolvido. Eu imagino que financeiramente falando, né? E disso ele realmente não estava errado. Porque uma semana depois, a Anne liga para o Vitor e pede para ele voltar para São Paulo, pois ela queria conversar.
Deu muitas saudades de muitos momentos. Muita saudade de você. E queria te pedir desculpa por muitas coisas erradas que eu fiz de falar pra você. Esse aí foi mais um áudio do Doc Investigação. Eu acho que a ideia dos dois de se encontrarem de novo seria de colocar os pontos finais nas coisas, né? Principalmente nos negócios que os dois tinham juntos. Assinar documentos, conversar, alinhar, acertar tudo. Porém, Annie e Vitor nunca chegaram a ter essa conversa para acertar nada. No dia 18 de junho de 2021, o corpo de Vitor Lúcio Jacinto é encontrado numa mata fechada à beira da represa da Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/Café com Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/Café com Crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. Este episodio es presentado por Honda. Descubra la nueva Honda Passport Trailsport Todoterreno. La Passport más todoterreno que Honda haya imaginado jamás. Esta Passport cuenta con mayor altura al suelo, barras de techo en todas sus versiones y neumáticas especialmente diseñados para cualquier terreno. Además, disfruta todos tus viajes con el control de clima de 3 zonas, techo panorámico y opciones como asientos delanteros con calefacción y ventilación. Conoce más en honda.com/Passport. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. O corpo já estava há 2 dias na beira da represa Guarapiranga, rígido, com a pele descolorida, parcialmente queimado, com um tiro na nuca, amarrado a um peso, se decompondo. Foi assim que Vitor foi encontrado por uma pessoa que passava pelo local. A polícia foi chamada imediatamente. O local é isolado e começa-se a investigação. O DNA da vítima é colhido, as suas impressões digitais são tomadas, pois por sorte os dedos não haviam queimado e estavam preservados. Foi através das impressões digitais que descobriram a identidade da vítima, Vitor Lúcio Jacinto, de 40 anos. Estranhamente, apesar do corpo claramente estar na beira da represa Guarapiranga há alguns dias, não havia boletim de ocorrência de pessoa desaparecida registrado no nome de Vitor. A polícia então entra em contato com a família de Vitor para dar a terrível notícia. Só que a família não acredita na polícia. Acham que deve ser engano, pois Vitor estava se comunicando com eles normalmente pelo celular nos últimos dias, como ele sempre fazia. A polícia afirma que não tem como os exames terem identificado Vitor erroneamente. Era muito mais fácil acreditar que, na verdade, não era Vitor que estava falando com eles pelo celular.
Gente, não dá. Imagina a reação dessa família de achar que está falando com a pessoa e descobrir que não, que a pessoa está morta. A família só descobriu que não estava falando com ele quando a polícia disse, mas ele está falando por áudio ou só por mensagem? E ele tinha o hábito de falar por áudio. A partir desse momento, o celular de Vitor se torna a peça-chave para desvendar o caso. Quem estava enganando a família através do celular da vítima só poderia ser o seu assassino. A polícia pede a quebra de sigilo desse telefone e passa a rastrear a sua localização. E para onde que o telefone estava apontando? Ora para a casa de Anne e ora para a casa de Carlos. A polícia começa a rastrear. Vão pedir a quebra do sigilo desse telefone. A antena, a herb, onde é que esse telefone está apontando? O telefone apontava ora para a casa da Anne, ora com o Carlos, com o assassino, ou na imobiliária dele, ou na casa dele, ou em trânsito. E aí a polícia começa a investigar. Aí vai rastrear a câmera de vigilância, vai rastrear o sistema Detecta do carro para entender a placa do carro que o Vitor saiu do condomínio, né, com o assassino. Ela passou por onde? Aí descobre que passou na represa da Guarapiranga. Descobre que esse mesmo carro chegou perto da casa da Anne logo depois do crime. E aí tudo foi se fechando, né? Eles não tinham como fugir. Eles foram muito amadores, os dois. Eu ia falar isso, foi um crime muito burro, né? Porque eles não tiveram, assim... Eles foram lá, fizeram, nem pensaram nas consequências, parece, né? Parece que até achavam que eles eram inatingíveis. Não sei se, pelo tanto de dinheiro que ela tinha, se ela esperava que isso fosse safar eles, né? Eu acho que eles foram absolutamente amadores. O Carlos não é um assassino profissional, né? Então, era um corretor de imóveis que de um dia para o outro virou assassino. A Anne estava completamente tomada pelos ciúmes, enlouquecida, já doente, não sabia. Não sei se na melhor da faculdade mental dela ali para decidir alguma coisa ali com alguma coerência. Então, eles foram deixando rastros muito amadores. Não tinha como a polícia não descobrir, tanto que descobriu muito rapidamente. É um crime que acho que em 8 dias a polícia descobre quem matou, por que matou, onde matou e como matou. O que é muito raro num crime desse tamanho, né? Ele recebeu um cheque de R$200 mil da Anne como um pagamento antecipado. A polícia acredita que esse pagamento total ia chegar perto de R$2 milhões. Este é o custo da morte do Vitor. Ele não chegou a receber tudo isso, deve ter recebido por volta de 1 milhão, 1 milhão e 200, porque eles foram descobertos. Ao que tudo indicava, Anne Cipriani Frigo havia contratado o melhor amigo de seu namorado para o assassinar. No dia 29 de junho de 2021, os agentes policiais cumpriram os mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça de São Paulo contra Anne e Carlos pelo homicídio de Vitor. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos e a polícia encontrou o carro e a arma que teriam sido usados no crime. E quem estava lá na hora que Carlos foi preso foi a Thaís Furlan. Então, conta um pouquinho, Thaís, como que foi isso? Cheguei lá no momento em que o assassino estava sendo preso. Subi para o departamento de homicídios para tentar apurar alguma informação e, para minha sorte, num corredor que eu passei, ele estava prestando depoimento. Eu fiquei do lado de fora, mas eu consegui ouvir ele confessando o crime. Primeiro depoimento, preso. Ele assume o crime e diz que foi contratado pela Anne Cipriano Frigo para matar o companheiro dela. Fala que ele teria recebido um sinal de R$200 mil, mostra no celular dele a foto desse cheque de R$200 mil, cheque que ele tentou trocar logo depois do crime com um agiota. Ele assume o crime, super sarcástico, numa tranquilidade enorme, e diz que a Anne foi a mandante do crime. Segundo Carlos, depois de terminar com Vitor, Anne ligou para ele e pediu ajuda para tirar Vitor da casa em Alphaville, que ela precisava entregar até o dia 30 de junho, quando venceria o contrato. E ela, já estava cheia de bancar a vida do namorado traidor. Então, pediu para ele sair de lá. Na ocasião, ela também teria dito, segundo Carlos, abre aspas, não estou aguentando mais. Preciso dar um fim no Vitor. Fecha aspas. De olho no acesso irrestrito a Anne e ao seu dinheiro, o Carlos vê esse desabafo como uma oportunidade para enriquecer, às custas da vida de seu melhor amigo. Ele aceita o bico de assassino, afirmando que Anne foi a mandante. Anne Frigo também foi presa.
Curiosamente, ela foi levada à mesma delegacia onde Elise Matsunaga e Suzane von Richthofen foram presas. A Anne deixou o conforto do seu amplo apartamento de 20 milhões de reais e foi parar numa pequena cela na carceragem da 89ª DP, no Morumbi. Você chegou a conversar com a Anne também ou foi mais com o Carlos? Não conversei com a Anne. A Anne tinha um tratamento muito privilegiado da polícia, né? O que acontece com milionários presos. Então ela entrava pela porta dos fundos, dentro da viatura, de cabeça baixa. A gente não tinha acesso à Anne em nenhuma situação. E ela também disse que não ia falar. Pedi dezenas de vezes entrevistas pro advogado dela na época, que ele negou, assim. A Anne falou muito pouco. Ela falou uma única vez num depoimento para a polícia, um depoimento muito sucinto em que ela dizia que ela sofria uma violência psicológica do Vitor, que ela negava o crime, que ela disse que ela só não entregou o assassino para a polícia porque ela tinha medo de morrer. É uma história descabida para a polícia, não faz qualquer sentido, que assim que ele assassina o melhor amigo, ele corre para a casa dela com o celular da vítima. É assim que a polícia descobre. Curiosamente, depois que a Anne é presa e nega qualquer envolvimento com o crime, o depoimento de Carlos muda. Do dia para a noite, ele muda e passa a dar uma segunda versão. A gente imagina que tem, né? Ele é muito esperto. O Carlos é muito ganancioso. O que dá pra gente dizer é que a polícia suspeitou que o Carlos e a Anne fizeram um acordo enquanto os dois foram presos, depois desse depoimento em que ele confessa o crime e diz que ela é a mandante, que eles podem ter feito um acordo para que o Carlos assumisse todo esse crime e não a Anne. A polícia suspeita disso, mas isso nunca foi provado. Ele começa a voltar atrás na justiça. Diz que foi coagido, diz que não disse exatamente aquilo, o que eu não acredito porque eu ouvi o depoimento dele. Era um depoimento muito tranquilo, não tinha nenhuma coação acontecendo naquela delegacia. Em sua segunda versão da história, o Carlos continua dizendo que matou o Vitor, mas dessa vez ele tira a Anne da jogada. Ele alega que foi legítima defesa. Agora, como assim, né? Bem, o Carlos diz que no dia 16 de junho de 2021, ele buscou o Vitor em Alphaville para irem dar uma olhada em outros terrenos e apartamentos que o Vitor queria adquirir. No caminho, enquanto os dois estavam dentro do carro, o Vitor teria virado para ele e dito algo desse tipo: "Ah, agora que eu estou me separando, você quer ficar com a minha mulher?" E isso pegou o Carlos de surpresa. Ele não entendeu de onde estava vindo aquela história, mas ele sentiu uma raiva muito grande no Vitor ao dizer aquelas palavras. Por sinal, o Vitor andava armado. Ele tinha porte de arma e alegava que era por segurança, né? Enfim, nesse dia, o Vitor estava com uma arma no coldre, que estava ali do lado da perna dele, e depois de dizer aquilo ameaçadoramente para Carlos, o Vitor teria feito menção de que ia pegar a arma. E achando que ia morrer, o Carlos pegou a arma que ele também tinha no banco de trás do carro e matou o Vitor. Essa foi a alegação que o Carlos deu, né? A segunda versão dele, foi isso? Alegou legítima defesa, o que a polícia não acredita, o que o Ministério Público não acredita e o que os jurados não acreditaram porque ele foi condenado. Tá, peraí, já vamos chegar lá, mas o Carlos, ele também tinha porte de arma? Ou ele pegou essa arma de algum lugar? Os dois tinham porte? Os dois tinham, porque o Carlos também chegou a ser segurança. Eu acho que até o Carlos e o Vitor se conheceram enquanto foram seguranças em algum momento da vida. A arma era legal e o porte dele era legal. Mataurus 40. E a arma era do Carlos mesmo. Logo depois do crime, ele mandou essa arma ser reformada para tirar as ranhuras do cano da arma, para que a polícia não conseguisse identificar que a cápsula encontrada teria partido daquela arma. Mas não deu certo. Eles conseguiram rastrear essa modificação na arma. Engraçado que eles deixaram tantos rastros, mas isso eles pensaram em... se preocuparam com isso, enfim. Se preocuparam com bobeira. Agora, é interessante também tentar entender de onde nasceu realmente a ideia de assassinar o Vitor. Foi a Anne com os seus ciúmes descontrolado ou foi o Carlos com interesse no dinheiro de Anne? Porque, afinal, foi o Carlos também que mostrou para Anne os vídeos de Vitor atraindo. Ela já era ciumenta e controladora, então será que finalmente ter provas da traição não a instigou a cometer o crime? O Carlos teria mostrado essa traição já com essa segunda intenção, sabendo que ganharia uma grana boa dela com o Vitor fora da jogada? A Anne nunca deu depoimento, né? Então a gente não tem um relato dela dizendo que foi o Carlos que influenciou ela a encomendar o crime. Mas existe essa possibilidade?
polícia acredita que o Carlos tramou isso, que ele percebeu que a Anne era uma bomba relógio e que aí ela poderia cometer um crime facilmente. Então a polícia acredita que o Carlos teve um papel fundamental nisso, nessa decisão da Anne assassinar o Vitor. Não é só que ele foi o executor, ele também foi o mentor junto com ela e talvez quem colocou essa ideia na cabeça da Anne. Isso não é a Thaís Fulan que está dizendo, isso quem diz é a investigação. Mas afinal, o que aconteceu no dia do crime? Vitor não tinha ideia de que seu melhor amigo estava prestes a o trair da pior forma possível. Ele também não sabia que Carlos havia compartilhado todas as fotos e vídeos e áudios de seus casos extraconjugais com a sua namorada. Então, quando Carlos liga para o amigo e o convida para verem um imóvel juntos, Vitor aceita sem hesitar. Maravilha, Carlão. 15 horas eu tô aqui te aguardando. Já não marquei nada hoje, marquei só agora pela manhã. Ele sabia que precisava sair da casa de Alphaville logo e seria uma boa oportunidade para procurar um cafofo para chamar de seu e só seu, sem ser bancado pela Anne. Afinal, ele precisava ficar em termos amigáveis com a ex, já que seriam sócios de alguns terrenos e alguns negócios, né? Assim ele poderia mamar indiretamente o dinheiro dela sem estar com ela. Era o plano perfeito. Assim, o Vitor se encontra com Carlos no dia 16 de junho de 2021, em frente ao seu condomínio de Alphaville. O Vitor não notou, mas o Carlos não estava dirigindo seu carro de sempre. Ele havia pegado um carro emprestado e da noite para o dia pediu para que fosse colocado insulfilme no veículo. Aquela película escura, né, em todos os vidros. Acho que isso a gente pode chamar de premeditação, para que ninguém visse o crime ali dentro. Bem, pelas imagens das câmeras de segurança do condomínio, o clima entre os dois amigos era amistoso. Entre sorrisos, apertos de mão, conversas, o Vitor entra no carro, no banco dos passageiros e o Carlos vai dirigindo e deixa o condomínio. As imagens dessas câmeras são as últimas do Vitor em vida. Consta no inquérito policial o seguinte relato do que teria acontecido a seguir. Abre aspas. Que no dia 16 de junho de 2021, por volta das 4 da tarde, na rodovia Castelo Branco, quilômetro não identificado, Carlos Alex Ribeiro de Souza, agindo com ânimo homicida, mediante paga e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Vitor Lúcio Jacinto mediante disparo de arma de fogo, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico e no laudo de exame em local e perinecroscópico, que foram a causa de sua morte. Fecha aspas. Ele pega a arma de trás do banco e dá um tiro na região da nuca e do ombro do Vitor. É um único tiro e ele morre instantaneamente. Dali, ele segue 49 quilômetros para a represa da Guarapiranga, pede ajuda para um amigo que vai com ele. Esse amigo, segundo consta o inquérito, é Leandro Lopes Brasil. Eles desovam o corpo por volta das 4h40 da tarde, na rua Acuceno do Campo, altura do número 550, Jardim São Luís. Arrastam esse corpo para dentro da mata, amarram um peso para o corpo afundar, porque ali a represa ia subir e esse corpo jamais teria sido encontrado. Coloca fogo junto com óleo diesel em partes do corpo, para que esse corpo não pudesse ser identificado se ele não afundasse. E o que deu tudo errado, né? O corpo não afundou, o corpo não queimou. E aí, uma pessoa passando pela mata viu o corpo e acionou a polícia. Logo depois de deixar o corpo na represa, o Carlos vai com o mesmo carro, deixa o carro na casa dele e segue de moto para a casa da Anne. Chega na portaria sorrindo, fala com o porteiro, pede para encontrar a Anne. Encontra a Anne. Segundo a polícia, nesse momento ele comunica para a Anne: Vitor está morto. Da posse do celular do Vitor, eles começam a trocar mensagens com familiares do Vitor para não levantar nenhuma suspeita de um suposto desaparecimento. Tanto Carlos quanto Anne utilizaram o celular de Vitor depois de sua morte. Ambos fingiram ser Vitor para sua família, mas também para contratar serviços em nome de Vitor. Então eles contratam uma mudança, uma retirada de todos os objetos do Vitor de valor que estavam na casa de uma família. A Anne queria tudo isso de volta, moto aquática, relógio, roupas. Então ele contrata por telefone. Quem está contratando é o Carlos. Vale dizer também que 4 dias após o crime era o aniversário de 46 anos de Anne. Ela reuniu amigos num restaurante badalado de São Paulo para comemorar.
E pasmem, crimezeiros, ela e Carlos enviaram presentes de aniversário para ela mesma pelo celular de Vitor, fingindo ser o ex, mandando presentes como se ele ainda estivesse vivo e tivesse se reconciliado ali com ela e tivesse em bons termos nesse relacionamento. A cara de pau não tem limites, gente. Anne e Carlos simplesmente não tiveram limites. É um absurdo. Eu estou em choque com essa informação. E tipo, uma coisa que ficou muito na minha cabeça é como que uma mulher, que é uma mãe amorosa, uma amiga exemplar, uma empresária inovadora preocupada com a saúde e bem-estar de crianças, como que chega nesse ponto? E isso é uma coisa muito interessante, porque existem algumas discussões e teorias sobre as motivações reais de Anne, porque depois que ela é presa, ela foi diagnosticada com uma doença que ninguém esperava. Já já eu entro em mais detalhes sobre isso, fica aqui até o final do episódio, porque tem até teoria da conspiração que a Thaís apurou com alguns conhecidos, tá? Conhecidos dos envolvidos nesse caso. Agora, e o Carlos então? Gente, ele também era um cara casado, pai de filhos, sem nenhuma ficha criminal, nunca se envolveu com nada de errado, e do dia pra noite ele vai de corretor de imóveis para assassino. Como que isso acontece? Bem, a Thaís conversou com o Carlos depois da sua prisão e conseguiu uma entrevista exclusiva com ele que você pode assistir no doc Investigação na Record. Mas conta aqui, Thaís, como foi isso? O que você sentiu dele, das coisas que ele fala? E uma coisa bem interessante que eu achei que você comentou é que ele era um vendedor de imóveis e do nada se tornou um assassino. O que leva uma pessoa desse ponto A para o ponto B? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Era a primeira pergunta que eu tinha na cabeça, né? Porque as pessoas estão acostumadas com um assassino de filme, né? Alguém que vem mostrando um traço cruel durante a vida inteira, né? O Carlos era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele tinha um trabalho fixo, ele tinha uma família, ele tinha um comportamento tranquilo, ele não tinha passagem policial, uma figura agradável, segundo o relato das pessoas que conviviam com ele. Então isso me intrigava. A resposta para mim ali era dinheiro e poder. Ele queria dinheiro e queria poder. Então ele não se preocupou com o que poderia acontecer com ele logo depois. Ele é muito sarcástico, né? E ele é envolvente, ele é sedutor. Os policiais já tinham me dito isso. Ele não altera o tom de voz em nenhum minuto. Mesmo nas perguntas mais difíceis que eu fiz para ele. Eu mostrei os 3 depoimentos dele, cada um ele dando uma versão. Eu falava assim, em qual você está falando a verdade? Em qual você está mentindo? Não alterava o tom de voz. Não tremia, não suava, não desviava o olho do meu olhar. Absolutamente tranquilo. Eu não sei nem se é uma frieza, sabe? Mas muito tranquilo. Foi uma entrevista fácil de fazer, porque ele não ficou o tempo inteiro tentando me agredir, o tempo inteiro na defensiva. Eu perguntava e ele respondia. Ele foi para lá com uma tese, a tese da legítima defesa, e não fugia dela. Mesmo quando não me convencia muito a resposta dele, ele não se preocupava com isso. Ele já chegou rindo. Ele veio da cela, a hora que ele me viu sentada, já no set de gravação numa outra cela, ele já abriu um sorriso enorme. Então essa mente é uma mente interessante para quem gosta de true crime, né? Isso... Eu não sei, você gosta de mente de assassino? Você gosta? Eu gosto. Não, eu só assim quero entender o que faz uma pessoa cruzar aquela linha que os outros humanos não ousam nem chegar perto dessa linha, sabe? O que faz a pessoa ir pro outro lado? E esse caso com o Carlos é o que mais me chama atenção, porque, gente, e você falando assim que é dinheiro e poder, né? Essa motivação é uma motivação que assusta, porque todo mundo quer dinheiro e todo mundo quer poder, né? Dá um bug mental, assim, de pensar nessas coisas. É isso. Você vive uma vida simples a vida inteira de muito trabalho, daqui a pouco você começa a ter dinheiro, daqui a pouco você começa a ter poder. Será que isso é suficiente para te tornar um assassino? A resposta é óbvio que é não, mas no caso dele foi. Pensando nessa ganância toda do Carlos, eu fico imaginando que ele teria feito isso por 2 milhões, ou você acha que ele esperava mais? Eu acho que ele fez isso por 2 milhões imediatos, mais a possibilidade de ganhos futuros nos negócios com a Anne. Ele ia assumir o lugar do Vitor ali. Ela era a galinha dos ovos de ouro do Carlos. Uma milionária que adorava fazer negócios. A Anne era muito ativa nos negócios.
Então você imagina você ganhar 6% de um negócio milionário, né? O apartamento dela custava 20 milhões, um terreno, nunca ela comprava nada a menos de 1 milhão. O carro dela era 1 milhão. Ele viu a possibilidade de ter ainda ganhos para o resto da vida com essa multimilionária. Isso eu não tenho dúvida, ele queria. A polícia suspeitou que ele quisesse o lugar do Vitor amoroso também, né? Lugar na vida amorosa dele, mas ele nega. Eu perguntei isso para ele, ele disse que ele não tinha nenhum interesse, que ele vivia bem com a mulher, que ele não tinha nenhum interesse nisso. No fim das contas, a motivação do crime ficou muito clara. A ganância de Carlos matou o seu melhor amigo. Carlos Alex Ribeiro de Souza foi a julgamento 1 ano após o crime, em junho de 2022, por ser o executor de Vitor Lúcio Jacinto. Ele foi réu no processo por homicídio doloso qualificado, roubo, ocultação de cadáver e fraude processual. Para o Ministério Público, não há dúvidas de que o crime foi encomendado por Anne, sendo as principais provas o cheque de R$200 mil assinado por ela em 8 de junho de 2021. Mas acredita-se que Carlos ganhou muito mais, pois ele comprou apartamento, carro e queria até mesmo comprar um barco. Só o apartamento que ele adquiriu foi quase 1 milhão, tá? Então ele ganhou muito mais pelo assassinato do seu ex-melhor amigo. Além de Carlos e Anne, também foi réu nesse processo Leandro, amigo de Carlos, que o ajudou na ocultação do cadáver. Ele foi julgado por fraude processual e ocultação de cadáver. O Leandro negou qualquer envolvimento com o assassinato e ele não sabia que foi algo premeditado. Ele alegou que foi chamado de última hora pelo Carlos, que estava pedindo ajuda dele ali para conseguir algumas peças numa marina ali perto da represa. Lembra que ele queria comprar o barco, né? Então isso fazia sentido. E aí, quando ele chegou lá, ele viu o corpo. O Leandro só ajudou na ocultação do cadáver porque acreditou na história de Carlos de que teria sido legítima defesa. Leandro foi condenado a uma pena baixa e hoje já se encontra em liberdade. Já o Carlos foi condenado a uma pena alta. Foram quase 30 anos de prisão. Ele continua preso, foi julgado, condenado a uma pena altíssima, estuda no presídio, lê livros para ter a remissão de pena e fala que está só buscando ir para o semiaberto, cumprir essa pena para voltar a ter uma vida normal, até porque ele se acha um grande injustiçado, já que na teoria dele ele matou para se defender e não matou porque queria matar. Mas vive uma vida tranquila. Ele continua casado? Não, a mulher dele abandonou, ele recebe visita do pai, do irmão, mas a mulher dele se separou, ele tá separado. O dinheiro que ele recebeu dela, isso não é mais, não fica com ele nem nada, ele perdeu tudo. Não, a gente não sabe, porque ele não conseguiu trocar um cheque. O que ele não conseguiu trocar, ele perdeu, né? O cheque que tava, ele não conseguiu. A polícia não rastreou esse dinheiro, até porque eles davam um ar de legalidade pro pagamento desse assassinato. Tudo era depositado para ele como se fosse uma comissão por um negócio imobiliário que ele tinha feito. Então esse dinheiro entra na vida do Carlos como um dinheiro limpo, entendeu? Nessas coisas eles se preocuparam muito. Eles só não se preocuparam o que fez a polícia descobrir. O telefone celular dele com os dois. Se eles não tivessem se preocupado em pegar esse telefone celular e levado para lá, teria sido mais difícil comprovar quem foram os autores desse crime. Talvez pudesse pela placa do carro, chegando na região, ali, mas jamais chegariam a Anne. Se esse celular não tivesse ido para casa dela depois do crime, a polícia nunca chegaria a Anne. No momento que ele sair da prisão, ele ainda tem o dinheiro e acesso a esse dinheiro que ele recebeu. É o que a polícia acredita. E Anne Frigo? Bem, a Anne Frigo não chegou a ir a julgamento. O processo contra ela foi extinto, pois menos de 1 ano após encomendar a morte de Vitor, ela morreu. 4 meses depois de ser presa, Anne começa a passar mal dentro da penitenciária feminina. De início, era uma tontura, uma dor de cabeça forte, que a fazia até andar com as pernas descompassadas. Ela não conseguia seguir em linha reta. Ela é examinada no ambulatório da penitenciária diversas vezes e sempre é enviada de volta porque não conseguem descobrir nada no ambulatório. Até que Anne é encontrada desmaiada em sua cela. Ela é levada de emergência para um hospital público e lá começam a fazer exames mais aprofundados. A Anne é finalmente diagnosticada. Ela tinha um câncer, um tumor do tamanho de uma laranja no cérebro. Com isso, Anne e seu advogado iniciam uma briga judicial para que ela pudesse ser transferida para um hospital de alto padrão a fim de ser tratada.
Ela ganha essa batalha e é enviada para o Hospital Albert Einstein, onde ela fica algemada numa maca enquanto faz o tratamento. E aí esse tratamento, ela já chega, ela já faz uma cirurgia porque era um tumor muito agressivo. Começa a quimioterapia, a radioterapia, volta para a cadeia, daí eles pedem que ela possa fazer esse tratamento em casa, depois em home care, uma briga judicial enorme, ela consegue esse tratamento. Aí a polícia e o Ministério Público recebem uma denúncia anônima de que tudo isso não passava de uma farsa, de que essa doença ela não existia. Tudo isso era uma farsa para que ela ficasse fora da cadeia. Juíza foi até a casa da Anne pessoalmente e viu que ela estava deitada numa maca de home care, naquela situação, careca, com uma cicatriz enorme na cabeça, pela cirurgia, e que estava vivendo ali quase que só esperando para ser desenganada. Logo depois, a Anne morre. Então, a Anne morre 1 ano depois do crime. O que a gente nunca vai saber? Esse tumor na cabeça dela comprometeu a faculdade mental dela de discernir entre matar alguém ou não? Há estudos nos Estados Unidos que dizem que você pode ter sua faculdade mental absolutamente comprometida e que você perde o senso do correto, do errado, da maldade, da bondade. Há estudos que atestam isso. A gente nunca vai saber. Esse tumor foi capaz de matar o Vitor? Até hoje, eu entrevistei muita gente, até hoje tem gente que acha que a Anne, olha só que loucura, não morreu e que essa doença foi uma farsa e que ela foi levada para fora do país e que ela vive fora do país com o dinheiro dela. Gente, a teoria da conspiração. Meu Deus. Mas é porque é um crime todo inesperado. Então você imagina, uma milionária, herdeira de um império do papelão, casa com um homem pobre, se apaixona pelo homem pobre, vive uma relação de abuso psicológico, sustenta esse homem atrai, ela contrata o melhor amigo do homem para matá-lo, que era um corretor de imóveis, aí ela fica doente quando é presa, e aí descobre-se um tumor na cabeça dela e ela morre. Qualquer coisa mais que acontecer é esperado numa história dessa, né? Gente, pra mim, isso aí tá que nem teoria de que o Michael Jackson não morreu e tá vivendo numa ilha. Mas eu não vou mentir que é muito bizarro chegar uma denúncia anônima com essa informação. Tipo, pra quê, né? Pra que fazer uma denúncia dessa? E quem? Quem, gente? Alô, anônimo, se identifique, conte pra nós de onde você tirou isso. Mas, enfim, chegaram realmente a investigar essa informação? Tá no processo. E aí foram investigar, tem foto dela no processo, eu te mando depois, só pra você por curiosidade. Tem foto no processo dela. Mas é muito maluco isso, né? Não, demais. Demais, é um caso... É um crime que dá um filme, é um crime que dá um filme. Com a morte de Anne, muitas pontas acabam ficando soltas nesse caso, pois as investigações param. O processo é extinto. E mesmo com os áudios de Anne, que guiaram muito as investigações, né, deu a entender muito mais sobre esse relacionamento e a dinâmica da contratação ali da Anne e do Carlos, algumas perguntas nunca foram respondidas. E uma delas, minha gente, é de arrepiar. Em áudios de Carlos, ele alega que foi contratado para resolver 2 problemas para a Anne. Um dos problemas era o Vitor, mas e o outro? Segue aqui o áudio do Carlos, que veio, claro, do Doc Investigação. Papá, deixa eu te falar, tô aqui com a Anne, na casa dela, inclusive. Vim pra cá pra gente acertar esses ponteiros aí. Sobre as coisas, as gravações, essas coisas aí, sobre aquele problema 2, por enquanto o problema 2 vai ficar quietinho, igual eu te expliquei ontem, tá? A intenção dele, vai acontecer a vez dele, vai chegar a vez dele, mas o que ela não quer é que na vez dele, seja agora. Agora vai ficar muito fácil, ir lá, resolve, vai ficar 1, 2 dias com a gente, vai sofrer, mas não vai resolver nada, tá? O que a Anne tá me pedindo? Para fazer aquele primeira proposta, tá? Ela vai assinar um cheque no valor de 1 milhão, tá? Tranquilinho. Então, o que vai acontecer? Ela vai mandar 300, ela já mandou 700, ela manda 300, tá? E dá um cheque de 1 milhão, no valor de 1 milhão pro dia 31 de dezembro. E até dia 31 de dezembro, ela zera toda a parte, depois que a gente fizer o conceito 1 aqui. Resolveu o problema, entrou grana pra ela, a gente vendeu os carros, vendeu as coisas, é uma outra história. Mas ela tá pedindo esse prazo. Tranquilo pra você? E como eu te falei, tá comigo, eu me responsabilizo por isso. A Anne não vai fugir, a Anne não vai embora, não vai fazer nada, eu me responsabilizo por isso.
Em 2021, Anne Cipriano Frigo teria tentado contratar um seguro na casa de 3 milhões de reais para o ex-marido dela, o primeiro marido que estava com a guarda dos filhos. A polícia descobriu isso nas trocas de mensagens nos celulares de Anne com uma corretora de seguros. E aí a polícia entendeu que ela pretendia mandar matar o primeiro marido para ter a guarda dos filhos. E ainda assim ela ia receber um dinheiro que ela ia usar para pagar pela morte. A polícia diz que ela chamava ele nas mensagens de problema número 1 e o Vitor de problema número 2. E no celular do Carlos, do assassino, a polícia encontra essas conversas. Vamos resolver primeiro o problema número 2, depois a gente resolve o número 1. Uma hora ele falava, vamos resolver o 2, depois o 1. E para a polícia, os dois problemas eram o ex-marido e o Vitor. A polícia não tem dúvida de que ela ia matar o ex-marido. Gente, Carlos envolvido em tudo. Eu acho que é bem o que você falou. Se ela não tivesse morrido, talvez essa história ia ter um outro desfecho, que talvez seria mais trágico ainda, né? Também acho, porque se eles não tivessem sido tão amadores, eles poderiam ter tramado o segundo assassinato logo depois do primeiro, né? É que eles foram presos. Gente do céu, Thaís do céu, que história mais maluca. Muito obrigada por compartilhar com a gente todas as informações a que você teve acesso e também, claro, parabéns pelo seu trabalho, por esse furo jornalístico. Aliás, eu acho que a gente pode falar um pouco do documentário também, né? A sua investigação, o seu trabalho. O pessoal também adora uma dica do que assistir, então manda aí pra gente. Obrigada. Adoro o que faço. O Doc Investigação é a primeira série de True Crime da TV aberta no país, né? Então a gente vai recontar 12 casos que tiveram repercussão nacional, 12 crimes, todo tipo de crime, de tráfico de órgãos, a feminicídio, pai que mata filho, filho que mata pai, madraça que mata enteado. Então a gente tem todo tipo de crime. E a gente conta cada crime com muito detalhe, mas cada um deles a gente foi atrás de alguma revelação. Mesmo crimes que aconteceram há 20 anos. Então não tem um único episódio que não tenha uma novidade. Todos têm uma novidade, mesmo de crimes absolutamente conhecidos. Muito legal. Mas é muito legal, adorei. Eu adorei fazer. Fica aí a indicação, crimezeiros. E também já segue o perfil do Café com Crime no Instagram e no Twitter para comentar e discutir esse caso comigo, que eu sei que a sua cabeça aí tá explodindo com esse crime real que podia ser uma novela. Eu também vou postar amanhã lá nas redes sociais as fotos relacionadas ao caso Anne Frigo, fotos dos envolvidos, das cenas e tudo mais o que eu conseguir. Segue a gente no @Café com Crime no Instagram e @CaféCCrime no Twitter. Eu volto daqui a 15 dias com um episódio novinho pra vocês e até lá, fujam de relacionamentos tóxicos, porque de desgraça já basta esse podcast. Fechou, obrigada, Thaís. Um beijo, linda. Prazer. Tchau, tchau. Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com participação especial da jornalista policial Thaís Furlan e edição de áudios e sonorização por Luigi Calistrato. As fontes de informação utilizadas foram o Doc Investigação, da Record, o Supremo Tribunal de Justiça, o Domingo Espetacular, R7, Folha de São Paulo, UOL e G1.